Se você trabalha ou com pesquisa de mercado, se você trabalha com análise de dados, ou você está fazendo o seu TCC, você tem um pequeno negócio, você é um empreendedor, enfim, não importa a situação, mas você precisa aprender a fazer um questionário de qualidade. Então, um questionário quantitativo realmente que vai trazer insights aprofundados para você, tá? Hoje, esse aulão sobre como montar questionários quantitativos está gratuito para você e é simplesmente o melhor conteúdo gratuito sobre esse tema que existe nesse YouTube, tá? Então, fica comigo até o final, vai ter todo o passo a passo, desde o básico até o avançado, dicas de especialista que a gente utiliza para grandes marcas, para grandes empresas, vai ter erros clássicos que você não pode cometer. Olha, tem realmente muita coisa. Fica aqui comigo e aproveite. Se você não me conhece, eu sou a Dani Sanai, eu trabalho há mais de 20 anos com pesquisa de mercado, com Consumer Insights, trabalho para grandes empresas, para grandes marcas, e hoje eu quero compartilhar com você esse conteúdo. Eu fiz uma aula dessa para mentoria que eu faço, né, para minha mentorada, e eu consegui fazer algumas adaptações para poder alinhar aí o conhecimento para todo mundo. Por isso que esse aulão, ele vai ali desde o mais básico até o mais avançado, tá bom? Então não perca esse conteúdo. Fica comigo. Então, para que você que já tem conhecimento não perca o seu tempo, você pode ir diretamente na minutagem, naquele tema específico do seu interesse. Se não, você pode assistir também o treinamento inteiro, enfim. Eu vou tentar deixar a minutagem aí direitinho, aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, para que fique mais fácil, para que você encontre aí o conteúdo ideal para você. Bom, então vamos lá. Essa é a agenda de hoje. Então, eu dividi, né, em 3 partes aqui, né? Então, essa primeira parte desses conteúdos aqui, eu considero que eles são mais básicos e essenciais aí para o seu aprendizado. Depois tem a parte mais avançada e principalmente esse último ponto, como enriquecer as análises, ele também se desdobra, tá? No final tem alguns modelos de questionários já prontos que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, falando sobre os conteúdos mais básicos, então a gente vai falar sobre fundamentos da pesquisa, qual que é o fluxo padrão de um questionário quantitativo, quais tipos de perguntas existem, e aí a gente tem exemplos, tem as vantagens e desvantagens de usar cada um dos tipos de perguntas, algumas aplicações para vocês. Tem a parte de erros clássicos, isso daqui é muito importante também, vocês não passarem por esses tipos de erros. Então eu listei os principais, a randomização, porque que isso é relevante, e alguns pontos específicos para você não cansar o respondente, como você driblar isso. Na parte mais avançada, a gente vai aprender como otimizar perguntas, algumas técnicas aí para abordar nos questionários alguns temas mais sensíveis, por exemplo, posição política, sei lá, hábitos sexuais, ou enfim. Eu vou abordar isso aqui em detalhes também, trazendo exemplos. E a parte final de como enriquecer as análises é onde também a gente pode estender muito além disso. E ao final, os modelinhos aí de questionários que eu vou distribuir para vocês gratuitamente. E tem também uma biblioteca aí mais completa. Tem algumas pesquisas que já são metodologias padronizadas, onde também temos modelos de questionários para disponibilizar e tem os motivos de por que é feito de determinada forma. Se der também, eu posso passar isso mais adiante para vocês com mais calma. Mas começando aí
No módulo básico, primeira coisa mais importante a entender é a diferença, né, entre uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. Então, na pesquisa qualitativa, a gente vai ter o foco em entender as motivações, as opiniões, as razões que estão ali, né, muito intrínsecas. E a gente vai utilizar, nesse caso, amostras menores, não precisa ter um rigor estatístico, porque não é esse o caso. Porém, não é por conta disso que a pesquisa qualitativa não seja um dado confiável, tá? Muito pelo contrário. A gente também tem técnicas de como aplicar a pesquisa qualitativa, formas, né, da gente analisar também essas abordagens, e isso é sim uma pesquisa confiável, é só mesmo a metodologia que é diferente. Muitas vezes a gente consegue fazer projetos que ela faz uma combinação das duas metodologias de quali e quanti, e aí a gente também consegue extrair aí essas dois tipos de abordagem e insights mais aprofundados nesse sentido. Quando a gente precisa de um número, de uma frequência, um percentual, um dado realmente numérico para a gente poder testar as hipóteses, aí a gente faz uma pesquisa quantitativa. Nesse caso, a gente tem que ter uma amostra representativa, então tem todo um planejamento inicial que a gente vai checar o tamanho dessa amostra, prever ali as margens de erro, estabelecer cotas para determinados perfis, para que eles sejam representativos do seu público-alvo, tá? E aí a pesquisa quantitativa também possibilita a gente fazer análises estatísticas, tá? Não é porque ela é uma pesquisa quantitativa que ela não vai ter uma abordagem também mais de motivação, de opinião, algo sem alternativas pré-definidas. A gente pode intercalar também algumas perguntas abertas na pesquisa quantitativa. Porém, mesmo as perguntas abertas, a gente consegue quantificar através de uma codificação. Não vou abordar isso hoje, tá? Mas mais para frente também, se vocês quiserem, dá para eu ensinar bem aprofundado aí como que a gente faz para quantificar as perguntas abertas, tá? Tá bom? Afinal, o que, que é aí o papel, né, do questionário? Então, ele é uma ferramenta essencial para coleta de dados estruturados, tá? Por quê? Porque a gente faz esse formulário, ele normalmente é intercalado de vários tipos de perguntas e muitas delas a gente já coloca opções de alternativas pré-definidas. Tá? Normalmente a gente consegue estabelecer um tempo médio de duração desse questionário, tá? Tudo baseado aí no briefing, nos objetivos que a gente tem com aquela pesquisa. E a gente vai ter aí, então, um resultado que depois a gente vai quantificar, processar, transformar nos números mesmo, então em tabelas, em gráficos, num relatório onde a gente vai extrair insights, conclusões e recomendações estratégicas. Tá bom? Depois a gente pode seguir também com as outras etapas. Hoje a gente vai falar sobre como elaborar um questionário aí bem maravilhoso, bem matador. Então, vamos começar. Primeiro, qual que é o fluxo padrão de um questionário quantitativo? Então, normalmente, a gente entra com as boas-vindas e o termo de consentimento. Então, por exemplo, a pessoa vai acessar lá, normalmente um questionário online, tá? Mas ele pode ser um questionário aplicado por telefone, pode ser um questionário aplicado ali com a prancheta. Antigamente tinha muito, né? Entrevistadores aí que abordavam as pessoas em pontos de fluxo, né? Para responder um questionário. Então, o entrevistador lia e ia anotando ali com o questionário ali na prancheta dele, tá? Mas nesse primeiro momento,
é feita as boas-vindas. Então, por exemplo, pode ser: "Bem-vindo, estamos realizando uma pesquisa de opinião para entender melhor o comportamento e as preferências de consumidores como você. Sua participação é muito importante, levará apenas 5 minutos", né, essa minutagem aqui normalmente a gente, faz de acordo, né, com o tamanho do questionário, então 10 minutos, 15 minutos e assim por diante. E é importante muito falar, suas respostas são confidenciais e serão usadas apenas para fins estatísticos. Isso não é só balela, tá? A gente realmente não pode identificar, o fulano respondeu isso e aquilo, tá? São dados assim, uma mulher de tantos anos, moradora do Nordeste, respondeu tal opinião. Normalmente os dados eles podem ser analisados dessa forma mais ampla, não identificando com o nome da pessoa, com dados assim mais específicos. Então, depois dessa primeira etapa, né, então a pessoa concorda ou não com a sua participação dessas boas-vindas, a gente normalmente coloca as perguntas que a gente chama de perguntas filtro ou perguntas para controle de cotas. Então, o que que é isso? As perguntas filtro, elas são exatamente isso que o nome diz, né? É para a gente garantir que só vai ultrapassar, né, e responder o questionário completo quem tiver dentro do perfil específico que a gente quer pesquisar. Se a pessoa não se encaixa naquele perfil, a gente pode educadamente, né, agradecer, tal, e encerrar o questionário. Normalmente essas perguntas de perfil, o que que elas são? Então, por exemplo, você comprou, água com gás no último mês? Sim, não. Se a pessoa disse não, vai encerrar o questionário. Se a pessoa disse sim, vai, continuar, né. Então esse seria um exemplo, né, de uma pergunta filtro, mas existem muitos, pode ser filtro de consumo, filtro de comportamento, filtro de alguma marca específica, enfim. Se a pessoa às vezes nem precisa estar consumindo, de repente a pessoa só está dentro do perfil, ela tem a idade, mora no local, enfim, já é classificada aí como um potencial cliente, tá? Isso depende muito do cliente final, né, da empresa final que está fazendo a pesquisa. E cotas, Dani, o que que são cotas? Então você lembra lá atrás que eu falei que a amostra precisava ser representativa? Então tem todo um planejamento, tem todo um desenho amostral da quantidade específica de cada um dos segmentos que a gente precisa seguir. Então, se aquela cota já tiver estourada, vamos supor, eu tenho que pesquisar 50% homens, 50% mulheres. Se eu já atingir a cota de mulheres, eu posso fechar aquela cota. Então, a partir daquele determinado momento, só vai entrar homens na minha amostra. Para quê? Para que a minha amostra seja representativa da população, tá? Não precisa se preocupar muito com isso. Normalmente, quando são pesquisas assim dos seus clientes, de algo mais assim específico, a gente nem coloca o controle de cotas. Tá? Então, se a gente já tem, sei lá, o WhatsApp dos seus clientes cadastrados, vai mandar essa pesquisa por WhatsApp ou por e-mail. Então, a pessoa já está classificada, não precisa se preocupar tanto com as cotas. Até mesmo o resultado da pesquisa vai te dar uma ideia de como o perfil do seu cliente, se vai ser 70%, sei lá, mulheres, 30% homens, ou meio a meio. Isso eu estou dando o exemplo de gênero, mas pode ser idade, pode ser classe social, pode ser região, pode ser se é heavy user, light user, enfim, tem vários tipos de segmentações possíveis, tá bom? Então, depois dessas perguntas filtro, qual seria a terceira etapa aí do fluxo do questionário?
Aí seriam sim as perguntas centrais. Então, as perguntas centrais, a gente vai do mais geral até o mais específico. Então, aí são as perguntas exatamente que vão responder ao briefing, tá? Então, normalmente, percepções, comportamento, preferência, avaliações, todas relacionadas ao objetivo do estudo. Para ficar organizado, normalmente a gente separa em blocos, blocos temáticos, tá? A cada vez que a gente vai mudar de bloco, a gente pode sinalizar: ah, você já falou sobre, sei lá, a avaliação desse serviço. Agora gostaríamos de falar sobre o atendimento, entendeu? Então, é sobre, sei lá, a comunicação, e aí vai. Então, aqui tem um exemplo dos blocos, né? Então, bloco um, motivadores de compra. Bloco 2, avaliação de marcas conhecidas. Bloco 3, experiência com o produto em comparação com as marcas que ele utiliza. Tá? Então, é só um exemplo geral. Tudo isso aqui vai depender, né, do objetivo do projeto. E aí a gente encerra ali com um agradecimento. Mesmo sendo uma etapa bem breve, é importante você deixar uma boa impressão mesmo da sua marca, né? Ou da sua empresa, ou da instituição, pode ser um instituto de pesquisa que esteja realizando esse formulário, essa pesquisa. Então, é sempre bom, né, ser educado, falar que a opinião dele é para construir produtos e serviços cada vez melhores, agradecer, disponibilizar outras pesquisas, né, para ele, se ele estiver dentro do perfil, enfim. Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui nas perguntas sobre perfil, então aqui nas perguntas filtro e nas perguntas de cota, normalmente a gente faz muitas perguntas relacionadas ao perfil. Mas a gente também pode deixar para fazer essas perguntas de perfil lá no final, caso não sejam perguntas que a gente tenha que controlar cotas, então a gente pode deixar algumas perguntas de perfil para responder lá no final do questionário, porque são perguntas só de classificação, às vezes, né, quando não tem o controle de cotas, fica melhor deixar mais espaço para as perguntas centrais, porque normalmente vai chegando lá para o final do questionário, a pessoa já começa a ficar um pouquinho mais cansada. Então, deixar as perguntas mais importantes, né, quanto antes, melhor. Tá? Se for possível, né? Às vezes não é possível porque perguntas de perfil, assim, por exemplo, gênero, idade, classe social, muitas vezes a gente tem cota, né? Então a gente precisa fazer esse controle e é feito lá no início, né? Não vai esperar a pessoa responder o questionário todo para perceber, ah, não, eu já fechei a minha cota aqui de mulheres, então vou descartar a sua entrevista, né? Então essa entrevista ela tem que ser descartada lá no início. Beleza? Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar sobre tipos de pergunta. Então, quando a gente usa cada tipo de pergunta, qual a vantagem, qual a desvantagem de cada um desses tipos de perguntas e alguns exemplos aí aplicáveis, tá bom? Então, começando com a pergunta aberta, né? Então, o que é a pergunta aberta? É a pergunta que não tem opção, né? É uma pergunta para a pessoa escrever o que vier ali na cabeça dela, não tem nenhuma alternativa para ela selecionar. Tá? Então, tem um exemplo aqui, né? O que te motivou a escolher esse produto? Então, a pessoa pode responder o que vier ali na cabeça dela. Poderia ser uma pergunta fechada? Poderia, mas tem sempre que pesar qual o seu objetivo final para a gente saber que a gente vai colocar uma pergunta aberta e não uma fechada, tá bom? Quando a gente tem uma pesquisa quantitativa, normalmente a gente tenta fechar as opções, né? Porque a pergunta aberta, muitas vezes a pessoa responde de qualquer jeito, tem pessoas que escrevem lá toda uma bíblia, tem pessoas que são super sintéticas em falar, não, concordo, não gosto, sabe assim? Então, às vezes, quando a gente fazia pesquisas muito mais presenciais, onde a gente tinha um entrevistador, era muito mais comum a gente colocar
um entrevistador que soubesse explorar essas perguntas abertas. Agora, como a maioria das pesquisas são feitas online, então não tem a figura do entrevistador para ele poder explorar, por exemplo, às vezes a pessoa assim, né? O que te motivou a escolher este produto? A pessoa vai lá e fala, qualidade. Tá, mas o que que você quer dizer com qualidade? Você entende que se tiver a figura do entrevistador, ele consegue explorar melhor o que essa pessoa está querendo dizer. Agora, como a gente não tem mais, então a gente tem que se dar por satisfeito eh, na resposta que a pessoa deu. Dependendo, tem alguns institutos de pesquisa que fazem uma curadoria aqui dessas respostas. Porque tem gente que pode escrever qualquer coisa, pode escrever kkkkkk e passar, entendeu? Tem alguns institutos que conseguem barrar esse tipo de resposta que não tem nada a ver. Escreve letras ali, XPTO ali, que não significa nada, tá? Bom, quando a gente deve usar as perguntas abertas para captar as percepções espontâneas, né? Em etapas até mesmo exploratórias, e às vezes a gente quer entender como a pessoa verbaliza, como a pessoa enxerga, às vezes perguntas sobre apreensão, assimilação de mensagens de uma comunicação, por exemplo. Então a gente quer saber exatamente como que a pessoa, né, captou aquela informação, então a gente utiliza a pergunta aberta. As vantagens da pergunta aberta é uma linguagem muito rica e revela insights até mesmo inesperados, porque a gente não precisa, não tem aquela listinha lá pré-definida de opções, né? Então pode vir uma coisa totalmente diferente, fora da caixinha. E quais as desvantagens? A gente tem uma análise mais trabalhosa, que muitas vezes envolve ali a leitura, a codificação, né? Agora com inteligência artificial a gente já consegue fazer essa etapa um pouco mais rápido. Mas mesmo assim, a gente ainda, né, tem algumas coisas que a inteligência artificial ainda não faz exatamente perfeito, assim, de quantificar numericamente as respostas, enfim. Existem ainda alguns poréns, né? Mais para frente também eu posso até abordar isso. E outra desvantagem, conforme eu já tinha falado, algumas respostas podem ser mais vagas. Bom, indo agora para os tipos de pergunta fechada, que a gente chama de RU e RM, tá? Então, RU seria a resposta única, tá? Então, a pergunta fechada de resposta única, ou a RM, que é a pergunta fechada com resposta múltipla. Então, quando a gente usa cada uma delas? Então, a resposta única, quando há opções claras e exclusivas. Por exemplo, às vezes a gente quer falar onde você costuma comprar roupas. A gente quer que a pessoa defina um local. Ou, por exemplo, qual a sua marca preferida? Ela só pode escolher uma, mesmo que às vezes ela tenha duas, a gente limita a resposta dela em apenas uma. A gente quer que ela escolha realmente a favorita. Quais as vantagens de utilizar a pergunta fechada de resposta única? Então, ela é fácil de responder, de analisar, a pessoa, né? Ela consegue ali rapidamente responder, os resultados são comparáveis. E as desvantagens? A gente está mesmo limitando ali, então vamos supor, às vezes a pessoa tem duas marcas preferidas e a gente meio que está forçando ali, né? Ela no limite de somente escolher uma, tá? E a fechada de múltipla escolha. Então, quando que a gente utiliza? Quando mais de uma resposta pode ser verdadeira, então, por quais motivos você faz compra online? Então a pessoa, praticidade, é mais barato, a pessoa pode dar mais de uma resposta, tá? Tem aqui também o exemplo, né? Quais redes sociais você usa com frequência? Então, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, a pessoa pode usar mais de uma, né?
As vantagens, então ele capta múltiplos comportamentos e é mais flexível. As desvantagens, tem uma interpretação um pouquinho mais complexa e requer uma análise com um pouquinho mais de cuidado. Às vezes a gente tem que olhar também o índice de multiplicidade para ver aí, né, a gama de opções que as pessoas escolheram. Eu posso também depois trazer um pouco mais as análises, né, de cada uma dessas questões para vocês entenderem o que que implica. Pergunta de ranking. Quando usar? Então, quando a gente quer entender a prioridade entre aqueles itens. Então, aqui tem um exemplo. Ordene por importância ao escolher um restaurante. Então, preço, atendimento, sabor, ambiente. Então, vamos supor, primeiro lugar é o sabor. Segundo lugar é o preço. Depois eu vejo o atendimento e vejo o ambiente. Vamos supor, né? Então, qual a vantagem de utilizar esse tipo de pergunta ranking? Então, ele compara de forma muito direta esses atributos e ele mostra as preferências de forma muito clara. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, tá? As desvantagens. Às vezes é um pouco difícil de responder, né, via mobile, e também cansa se tiver muitos itens ali para a pessoa ranquear. Então, normalmente até uns 5 itens assim, é fácil a gente poder assimilar e ranquear, né? Às vezes, quando coloca muito item além disso, já começa a complicar, não é uma pergunta tão boa. Além disso, tem que ter um processamento aí, né, de informações especial para a gente saber como analisar essa questão. Agora eu vou falar de forma blocada, aqui o bloco completo, né, das perguntas de escala. Então a gente tem vários tipos de escala. Tem escala de concordância, que vai ali normalmente de 5 pontos, por exemplo, do concordo totalmente, que seria o ponto número 5, até o discordo totalmente, que seria o ponto número 1 da escala, tá? Tem escalas de satisfação, tem escalas de importância, tem escalas de frequência, tá? Então, às vezes, a gente consegue, numa escala de frequência, medir a intensidade aí de que as pessoas, sei lá, fazem compras online ou que ela consome aquele produto, né? Então eu consumo mais de uma vez por semana. Não, eu consumo, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Não, uma vez por mês. Ah, não, é bem raro. Então seria uma escala de frequência de consumo. Então, esse tipo de pergunta, quais as vantagens? Então, a gente consegue medir ali de uma forma bem compreensível, né? Que as pessoas estão acostumadas a saber, assim, notas, às vezes notas de 0 até 10, né? O NPS, por exemplo, é medido numa escala de 0 a 10. Então, é fácil as pessoas, eu dou nota 10 para esse serviço. Ah, não, eu vou dar nota 6, né? Então, muitas pessoas elas conseguem compreender já, até por conta de outras experiências de maneira geral, como dar esses tipos de nota. E fica fácil, até às vezes a gente tem vários atributos, né, dentro dessas medidas, e aí a gente consegue comparar uma marca com a outra, comparar um atributo com o outro, comparar um período com o outro, porque ele segue ali o mesmo padrão, né? E normalmente você tem que ter esse cuidado, tá? Se você faz um questionário com escala de 5 pontos, é interessante manter esse padrão para você poder comparar ali, entendeu? Várias coisas diferentes, marcas diferentes, atributos diferentes, ou ao longo do tempo, mantém sempre o mesmo padrão. Senão, numa vez usa a escala de 7 pontos, outra vez usa a escala de 0 a 10, outra vez de 1 a 5. Aí você perde aí os comparativos, as médias, né? Também, que é algo que a gente gosta de analisar depois.
Temos perguntas em forma de matriz. Então, temos matriz de atributos versus marcas, temos matriz também de escalas. Então, aqui tem um exemplo, né, onde tem vários itens ali dentro de uma mesma matriz, para ele ir dando nota de 1 a 5. Qual que é a diferença daquela outra pergunta de escala que eu falei lá atrás? Lá seria uma pergunta, uma escalinha aplicada de cada vez. Então, ele vai ver uma frase e vai dar uma nota. Ele vai ver outra frase e vai dar outra nota. Ele vai ver outra frase e vai dar outra nota. Aqui seria uma matriz. Ele já vê todas as frases de uma vez e ele vai dando. Ah, para isso aqui eu dou 5, para isso aqui eu dou 3, para isso daqui eu dou 4, para isso daqui eu dou 2. Então, acaba agilizando aí a resposta, tá? Quando é feito em matriz. Então, a vantagem aí de aplicar desse jeito é mesmo uma economia tanto de espaço, né? Espaço visual, de tempo também, né? E a gente consegue comparar ali melhor esses itens, porque quando você vê todos os itens juntos, inevitavelmente você já está comparando. Então, se você deu uma nota 5 para esse, que seria o ponto máximo da escala, aí você acaba relativizando os outros itens, né? Ah, então eu não vou dar 5 para esse, porque eu já dei 5 ali, esse daqui eu vou dar 4. Então é interessante essa questão da comparação dos itens. As desvantagens, às vezes aplicado ali pelo celular, ele pode não ser tão amigável, então nesses casos ele pode acabar cansando. Tem também a matriz que a gente fala de atributos versus marcas, tá? Então tem uma série de atributos e as marcas que a gente vai associar com esses atributos, tá? Normalmente em BHT, Brand Health Tracking, a gente faz essa matriz. Temos uma escala visual, então às vezes com emoji, com estrelinhas, né? A gente pode pôr emojis lá, desde o mais feliz, indo até o mais tristinho, né? Como foi a sua experiência hoje, né? Então, as próprias carinhas ali já conseguem representar, ou a quantidade de estrelas, né? Então, vou dar 10 estrelas, 5 estrelas para esse serviço. Então, a vantagem é que é muito intuitivo, estimula ali uma resposta até mesmo mais espontânea, né? E a desvantagem é que a interpretação pode variar, pode ser menos padronizado, né? Então, às vezes, uma carinha assim, meio meia boca, né? A gente não entende muito bem se é uma coisa boa, uma coisa ruim, tá? Então, ela pode ser um pouco mais intangível nesse sentido. E temos também as perguntas de escala semântica, né? De diferencial. Então a gente compara. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá. Não tô falando aqui, de repente não tá gravando, né? E para finalizar, então, a gente tem a escala semântica diferencial. Então, por exemplo, seria essa marca me parece. De um lado da escala, a gente pode colocar uma semântica, né? Então, por exemplo, inovadora. E aí vai, quanto mais perto do inovadora, mais próximo da nota 5. Quanto mais perto do tradicional, mais próximo da nota 1. E aí tem alguns números intermediários, ou essa escala também pode ser de 0 até 10, né? Então a pessoa vai escolher um número em algum ponto da escala. Então, esse tipo de pergunta, ele é bom para comparar percepções entre opostos, tá? Qual a vantagem? Ela é boa para avaliar, às vezes, a imagem de marca, ela explora também algumas nuances, né? Ela é uma pergunta como desvantagem, né? Uma pergunta que é menos conhecida, a gente não utiliza tanto por conta disso, e ela requer uma instrução bem clara para que a pessoa que estiver respondendo, o entrevistado, ele consiga, né, entender ali que existe toda uma gama de respostas que ele pode escolher. Tem que deixar isso muito claro no questionário. Próximo, erros clássicos que sabotam os questionários quantitativos. Vamos lá, gente, todo mundo prestando atenção aqui
nesses erros que são muito importantes em você não cometer, tá? Pelo amor de Deus. Então, primeiro erro, perguntas ambíguas. Tem um exemplo. Você costuma sair com frequência? Aí a pessoa vai dizer, frequência, o que que é frequência para essa pessoa? Uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, né? Então, frequência é uma coisa um pouco ambígua, então você tem que ser mais específico. Quantas vezes por semana, em média, você sai para lazer? Tá? Então, uma pergunta bem mais direcionada. Então, escalas mal aplicadas. Como foi a sua experiência? Boa, muito boa ou excelente? Tipo assim, só tem 3 pontos na escala, não tem nenhum negativo, aí a pessoa vai acabar dando a nota como aqui boa, né? E realmente não tem um ponto neutro, é uma escala que está enviesada, tá? Então, o correto seria: como foi a sua experiência? Péssima, ruim, regular, boa, excelente, tá? Todos os níveis direitinhos ali da escala. Outro erro clássico, uma ordem confusa de blocos. Então vamos supor, a pessoa começa com uma pergunta: qual a sua renda mensal? Renda, a gente sabe que principalmente aqui no Brasil é uma pergunta polêmica, né? Até por conta da insegurança, né? As pessoas não respondem isso de uma maneira tão fluida como lá nos Estados Unidos ou de repente em outros países, né? Onde é uma pergunta até mais comum. Então, a gente não pode começar com esse tipo de pergunta logo no início. Normalmente, a gente coloca mais para o final do questionário, tá? Ou mesmo com formas de escape da pessoa responder de forma opcional ou não, tá? Então, pode causar um desconforto aí. E sempre começar por aquela pergunta mais ampla e mais geral, algo mais fácil, mais leve de responder, tá? E as perguntas mais específicas colocar mais para o final e também as mais sensíveis, né? Falta de lógica no salto. O que que é isso? São os pulos que a gente faz dentro do questionário. Então, por exemplo, com que frequência você consome vinho? Mas a pessoa já disse que não consome nada alcoólico. Então, por que que a pessoa está respondendo essa pergunta? Então, você tem que fazer um salto. Se a pessoa disse lá atrás que não consome bebida alcoólica, ela tem que pular o bloco específico sobre vinhos, né? Então, você tem que colocar essa instrução para a parte de programação para poder fazer os pulos, né, os saltos aí de uma forma lógica. Outro erro clássico que sabotam os questionários quantitativos, uma linguagem técnica muito difícil. Então vamos supor a pergunta, até absurda essa pergunta. Você considera o UX da plataforma satisfatório? Então, UX não é um termo compreendido pelas pessoas aí fora do mercado, né? Então você já tem que perguntar algo mais, como: você achou fácil navegar pela nossa plataforma? Né? Ou até no lugar da plataforma, colocar pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelo nosso. Sabe, quanto mais fácil aí o entendimento, melhor, né? As pessoas não vão viajar aí nas respostas. Perguntas duplas, esse é um erro também muito comum. Então, a pergunta assim: o produto e o atendimento foram satisfatórios? Gente, e se o produto foi bom e o atendimento não? Ou o contrário? Tá? Então, você tem que separar em duas perguntas. Como você avalia o produto recebido? Como você avalia o atendimento? Textos muito longos. Aí tem um exemplo aí que eu não vou nem ler, porque já me cansa só de ver esse texto, tá? Então, tentar aí ao máximo possível fazer um texto mais curto, né? Mais tranquilo de se responder. E o último erro clássico que eu coloquei aqui é a falta de alinhamento com o objetivo da pesquisa. Então, vamos supor, o objetivo seria entender por que os clientes cancelaram o serviço.
mas o questionário só foca em satisfação geral, sem perguntar sobre o cancelamento. Então, gente, pelo amor de Deus, vai revisar esse questionário. E você sempre tem que pensar: essa pergunta vai me ajudar a tomar uma decisão? Isso é comum também, a gente que trabalha muitas vezes em institutos, né? Tem clientes que querem colocar muitas perguntas carona. O que que seriam as perguntas carona? A gente tem um objetivo específico com aquele questionário, e aí, além daquele objetivo em especial que a gente está aprofundando, o cliente quer enfiar um monte de outras perguntas que não tem nada a ver com o assunto. Então, não também, tá? A não ser que caiba dentro de um outro bloco, alguns tipos de pergunta carona a gente até consegue agregar, mas não é sempre que a gente consegue, não. Então vamos continuar aqui. Randomização ou rodízio de perguntas e opções de resposta. Então, isso aqui é uma coisa bem básica também, né? Randomizar ou rodiziar é embaralhar as opções. Normalmente, as alternativas ou ou a ordem das perguntas, tá? Por quê? Em pesquisa, existe um tipo de viés, que é o efeito das primeiras opções. Elas tendem a ser mais escolhidas, até porque a pessoa começa a ler, ela já se identifica com aquelas opções primeiras, então ela nem chega ali no final das opções. Então, para a gente combater esse problema, a gente sempre tem que embaralhar. Isso é feito de uma forma automática, né? Nos principais programas, né, de questionários. E a gente já faz isso de forma automatizada, tá? Ó, até mesmo por cansaço, né? Ó, padrão de resposta automático. Quando o respondente clica nas primeiras opções por cansaço ou por hábito. Então ele começa a ler, ele já se identifica ali e já parte para a próxima. Então, para retirar esse viés, a gente faz esse rodízio das alternativas. E também isso acontece entre. Aqui eu também vou dar esse exemplo aqui que é muito legal, né? Então, seria aqui, dentro das opções de resposta de uma mesma pergunta. Quais dessas marcas você conhece? Então, ao invés de sempre apresentar na ordem Coca-Cola, Pepsi, Fanta, uma pessoa vai entrar e vai ver nessa ordem: Coca-Cola, Pepsi, Fanta. Outra pessoa vai entrar no questionário, vai ver Fanta, Pepsi, Coca. Outra pessoa vai ver Pepsi, Coca, Fanta. Você entendeu? Isso vai mesmo de forma aleatória, esses rodízios sendo aplicados. E também a randomização dos blocos de perguntas, tá? Então, às vezes a gente tem baterias de perguntas ou mesmo de atributos, tá? Então, tudo isso, marcas, atributos, questões, tudo isso tem que ser rodiziado dentro do seu questionário, tá? Para tirar esse viés. Muito cuidado aqui, porque às vezes você não pode rodiziar perguntas que tenham pulos pelo meio, né? Que seriam aqueles saltos lógicos lá, igual eu dei o exemplo lá. Você consome bebida alcoólica? Você não pode jogar essa pergunta lá no final, né, do questionário, porque não vai fazer nenhum sentido. Então, tem que randomizar dentro de blocos que façam sentido serem rodiziados. Não são todas as perguntas que a gente deve aplicar esse rodízio. Aí tem que ter o bom senso aí na hora de rodiziar, pelo amor de Deus. Entendeu? Não vá fazer besteira. Não vá estragar o seu questionário, por favor. E para a gente finalizar aqui o bloco desse módulo mais básico, a gente fecha como não cansar o respondente ao responder essas perguntas, ao responder o seu questionário. Então, primeiro falando em tempo ideal. Então, a gente tem aqui estudos que mostram que o tempo de atenção dos respondentes ele cai drasticamente após 12 minutos. Então, a gente tem que tentar manter esse tempo máximo, principalmente em relação às perguntas relacionadas ao objetivo principal daquela pesquisa. Tem que estar dentro dessa faixa de tempo, tá?
Os questionários longos, eles geram maior taxa de abandono, respostas apressadas, pouco confiáveis, queda na qualidade aí dos seus dados, então as pessoas começam a responder, né, de forma automatizada, ah, não gosto, não gosto, não gosto, ou gosto, gosto, gosto. Elas tendem a ir aí para os extremos ali das escalas, tá? E a responder meio que de qualquer jeito. Outra coisa para não cansar, misturar então tipos de pergunta. Se a gente começa a fazer um questionário só feito com escalas de concordância, ele começa a ficar monótono. Chega um momento que você começa a dar as respostas muito automáticas, né? Então você tem que alternar, colocar resposta múltipla, resposta única, matriz, colocar até mesmo algumas abertas ali para a pessoa justificar de repente a nota que ele deu em alguma pergunta. Alternar também perguntas mais leves com outras mais densas. Outra coisa legal é colocar algumas perguntas em formato de emoji, né? Porque o emoji ele tende a ser mais fã, né? Ou as estrelinhas, tá? Colocar algumas perguntas intercaladas nesses estilos fazem o questionário se tornar um pouco mais, né? Um pouco menos, vamos dizer, não é mais divertido, é um pouco menos chato, né? Evitar também muitas perguntas abertas. Por quê? Porque a pergunta aberta, ela aumenta o tempo de resposta, a pessoa tem que parar para assimilar o que ela vai responder, tá? Então, num questionário quantitativo, onde existe um tempo aí longo de aplicação das questões, você tem que racionalizar. Às vezes, você até pode colocar uma pergunta aberta, mas às vezes você pode resumir em uma palavra. Ah, quando você pensa na marca XPTO, qual a principal palavra que te vem à mente? Entendeu? Então, ao invés de fazer uma pergunta totalmente elaborada de por quais motivos você gosta da marca XPTO, você faz essa de uma palavra específica, né? Até na hora, depois de analisar, a gente pode montar uma nuvem de palavras, que se torna também um insight bem bacana aí na hora de apresentar. Aqui também, como não cansar, a dica prática que a gente fala é: faça um pré-teste do seu questionário, pelo amor de Deus, aplique esse questionário com alguém, aí você vai sentir, você vai ver o tempo que leva, né, para a pessoa responder aquele questionário, seja você perguntando ou a pessoa mesmo preenchendo, a gente também consegue avaliar um pouco o entendimento, a clareza das questões, tá? Então é importante mesmo fazer esse tipo de análise. E aí, você gostou desse conteúdo? Você curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa algum comentário aqui para eu saber a sua opinião. Enfim, continua comigo, não perca a parte 2 desse vídeo, tá? No final das contas eu tive que dividir em duas partes, não vai demorar para eu lançar a segunda parte do módulo avançado e ainda vai ter o bônus, tá? Eu vou deixar o material aí para vocês, mas vai ter biblioteca de questionário para você usar nos seus projetos, tá bom? Então até a próxima. Beijo. Tchau.